Salomão, o rei mais sábio, mais rico, mais poderoso. O homem que governou Israel no auge de sua glória. Mas, por trás da lenda, existe um lado sombrio. Um rei dividido entre a sabedoria divina e os desejos da carne. Um governante que começou com a bênção de Deus e terminou envolto em idolatria, corrupção e um abismo espiritual do qual nunca retornou. Poucos conhecem a verdade. A história de um homem que teve tudo. 1000 mulheres. 1000 religiões. 1000 pecados. Seu reinado começou com um pedido que impressionou até o próprio Deus. Salomão não pediu riquezas, nem vitórias, nem o sangue de seus inimigos. Ele pediu sabedoria. E Deus, em resposta, o fez o homem mais sábio que já existiu. Sob seu governo, Israel prosperou como nunca antes. Ouro, prata, templos magníficos. O mundo inteiro vinha ouvir sua sabedoria e testemunhar seu esplendor. Mas a grandeza pode ser uma maldição disfarçada. Porque a mesma mente brilhante que construiu o templo do Senhor também ergueu altares pagãos. A mesma sabedoria que escreveu provérbios divinos também foi usada para justificar traições e alianças corruptas. A mesma boca que pronunciou a glória de Deus foi usada para sussurrar em leitos proibidos, seduzido por rainhas estrangeiras e seus deuses pagãos. 1000 mulheres, princesas egípcias, filhas de reis cananeus, moabitas, sidonias e titas. Mulheres que não compartilhavam sua fé, mas conquistaram seu coração. E com cada mulher, veio um novo altar. Cada paixão, um novo sacrifício. Cada desejo, uma nova traição ao Deus que lhe deu tudo. O homem que deveria guiar Israel ao caminho da retidão foi aquele que abriu as portas para sua queda. Ele se tornou aquilo que um dia desprezou, um escravo dos próprios desejos. O rei que começou puro terminou cercado por deuses estrangeiros. E Deus viu. Deus se afastou. E Salomão, no fim da vida, viu seu reino ruir diante de seus olhos. E agora, a pergunta que poucos fazem: Salomão realmente se arrependeu? Será que no último momento ele voltou ao verdadeiro Deus? Ou será que morreu carregando o peso de seus próprios erros? E se eu te disser que sua história não termina aqui, o legado de Salomão vai muito além de seu reinado. Segredos sobre suas construções, suas alianças, sua busca pela imortalidade ainda ecoam no tempo. Há algo que a história oficial não revela. Se quer saber, respira fundo e continua nesse vídeo porque mistérios serão ditos agora. Os registros falam de suas 1000 mulheres, mas isso é apenas a superfície do mistério. O que estava por trás desse número absurdo? 1000 mulheres significavam 1000 alianças, 1000 nações infiltradas dentro do coração de Israel, 1000 influências puxando o rei para longe do Deus que o escolheu. E essas mulheres não vieram sozinhas. Elas trouxeram consigo seus deuses, seus rituais, suas exigências. Aos poucos, o rei que construiu o maior templo para Deus começou a levantar altares para divindades estrangeiras. O homem que iniciou sua jornada ouvindo a voz do Criador terminou erguendo imagens para deuses pagãos. Mas isso não aconteceu do dia para a noite. Foi um processo lento, insidioso. Primeiro, pequenas concessões. Um gesto para agradar uma esposa aqui, uma estátua colocada em um canto do palácio ali. Nada demais. Nada que parecesse realmente perigoso. Mas o perigo das sombras é que elas crescem sem serem percebidas. Salomão começou a mergulhar em rituais estranhos, tradições místicas que lhe foram apresentadas como inofensivas. Ele queria compreender, queria explorar. Talvez até quisesse usar esse conhecimento para algo maior, algo que ninguém havia feito antes. E então vieram os boatos. Noites em que luzes eram vistas em lugares onde ninguém deveria estar. Sacerdotes que não adoravam a Deus passando pelos corredores do palácio sem serem notados. Sussurros sobre encontros secretos, sobre fórmulas antigas sendo recitadas. Muitos diziam que Salomão estava em busca de algo. Algo proibido. Algo que ia além do que um rei deveria ter. E o que ele encontrou? Essa é a pergunta que nunca teve uma resposta clara. Mas uma coisa é certa: seu reinado começou a ruir. Aquele que controlava tudo começou a ser controlado. O ouro continuava chegando, as construções continuavam sendo erguidas, mas algo estava errado. Salomão já não era mais o mesmo. Seu olhar, antes afiado e firme, passou a carregar um peso que ninguém conseguia entender. Como se visse algo que os outros não viam. Como se soubesse que havia cometido um erro que não podia ser desfeito. Os sacerdotes começaram a questionar. Alguns homens fiéis a Deus alertaram que o caminho estava errado. Mas o que um rei pode fazer quando está envolvido demais? Quando já não consegue distinguir a verdade da ilusão? O templo que ele construiu para Deus ainda estava lá, brilhando em Jerusalém, mas em outros lugares, ocultos dos olhos do povo, outros altares se erguiam. E quanto mais altares, mais sacrifícios, mais vozes clamando, mais entidades exigindo tributo. O rei mais sábio da história estava cercado. Cercado por tudo aquilo que um dia ele próprio rejeitou. Cercado por pactos que não poderiam ser quebrados sem consequências. Cercado por um destino que ele não esperava.
Mas o pior ainda estava por vir. Os rumores falavam de noites em que ele desaparecia do palácio. Lugares secretos onde rituais eram feitos, onde nomes proibidos eram pronunciados. Falavam de velas queimando até o amanhecer, de sombras que se moviam sozinhas. Salomão já não dormia como antes. Quem o via pela manhã percebia seus olhos cada vez mais cansados, fundos, como se tivesse visto algo do qual não conseguia escapar. E então começaram os sinais. O reino, que antes era inabalável, começou a rachar. Rebeliões surgiram nos cantos distantes da terra, alianças se desfazendo, líderes questionando sua autoridade. As 1000 mulheres já não eram apenas esposas, mas agentes de seus próprios povos, puxando Salomão em direções opostas, cada uma cobrando uma dívida espiritual que ele não podia mais pagar. Ele havia se tornado um prisioneiro dentro do próprio reino. O ouro ainda brilhava, mas seu valor já não significava nada. As construções ainda estavam de pé, mas os alicerces tremiam. Salomão percebeu tarde demais. Não basta ser o rei mais rico, não basta ser o mais sábio, quando se perde a única coisa que realmente importa. Ele havia feito pactos que agora pesavam sobre ele como correntes. O homem que conversou com Deus agora ouvia vozes que não se calavam. E então veio o silêncio. O silêncio antes da tempestade. O silêncio de alguém que sabia que seu fim estava próximo. O rei que governou com grandeza viu tudo começar a desmoronar. E o pior de tudo, ele sabia que a culpa era sua. Mas será que havia um caminho de volta? Será que alguém como Salomão poderia encontrar redenção? Seu leito de morte não era rodeado de cânticos sagrados nem de profetas trazendo mensagens do Altíssimo. Apenas o peso de seus próprios pecados o acompanhava. Os corredores de seu palácio, antes repletos de celebrações, agora ecoavam com murmúrios de traição e conspirações. Seus próprios filhos tramavam contra si. Seus conselheiros aguardavam sua última respiração para decidir o futuro de um reino rachado. Ele olhava para o teto dourado e se perguntava se alguma de suas riquezas poderia comprar o favor de Deus novamente. Mas não havia ouro suficiente em todo o mundo para pagar as escolhas que ele fez. 1000 mulheres, 1000 religiões, 1000 pecados. E uma única verdade imutável. Ele trocou a glória de Deus por promessas vazias. Enquanto sua visão escurecia, ele se lembrou dos dias em que o Senhor falava com ele. Do sonho onde recebeu sabedoria, das promessas feitas sob o céu estrelado de Gibeão. Ele se lembrou de Davi, seu pai, e do que ele sempre dizia: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas o temor de Salomão havia se perdido. Seu coração, antes entregue ao Deus de Israel, foi despedaçado por deuses estrangeiros que nunca lhe dariam nada além de um destino selado. A história o registraria como o rei mais rico, mais sábio, mais grandioso. Mas, nos bastidores da eternidade, a pergunta que ressoava era outra. O que adianta ter tudo, se ao final você perde sua alma? A morte chegou sem pressa, como uma sombra que já o acompanhava há anos. E no momento final, o silêncio se instalou. Mas será que foi realmente o fim? Ou será que os segredos de Salomão continuam vivos, escondidos nos cantos obscuros da história, esperando para serem revelados? O templo que ele construiu foi destruído. Seu império desmoronou. Suas riquezas foram saqueadas. Mas há quem diga que seus escritos proibidos ainda existem, guardados por sociedades que jamais deixariam sua sabedoria desaparecer. Textos antigos sussurram que Salomão não apenas conhecia os segredos do céu, mas também os do abismo. E se sua busca desenfreada por conhecimento proibido não terminou com sua morte? E se há homens, reis, governantes e poderosos que ainda seguem seus passos, desvendando mistérios que jamais deveriam ser tocados? O mundo de hoje ainda sente o peso de suas escolhas. Porque quando um homem abre as portas erradas, elas jamais se fecham por completo. A pergunta não é se Salomão morreu. A pergunta é: seu legado sombrio ainda está moldando o destino da humanidade? E no fim, a grande questão não é apenas sobre Salomão, mas sobre nós. O rei mais sábio, mais rico, mais poderoso de sua era teve tudo que um homem poderia desejar. Construiu impérios, dominou nações, acumulou riquezas inimagináveis, mas no final de sua vida, foi consumido pelo próprio peso de suas escolhas. Tudo o que conquistou ficou para trás. Seu ouro, seus palácios, suas mulheres, seus reinos, nada disso pôde salvá-lo da ruína espiritual. E essa não é apenas a história de Salomão, mas a de muitos que, ao longo dos séculos, buscaram conquistar o mundo e perderam aquilo que era mais importante: a alma. Foi por isso que Jesus Cristo deixou uma advertência que ecoa como um trovão através dos tempos: pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma. Mateus 16:26. Não importa quão grande seja a sua riqueza, seu poder ou seu conhecimento. Se o coração estiver distante de Deus, tudo será vaidade. Apenas um sopro no vento. Apenas poeira ao longo da eternidade. E agora eu te pergunto: qual é o seu verdadeiro legado? O que você está construindo? Sua vida está firmada sobre riquezas passageiras ou sobre aquilo que dura para sempre? Pense nisso. E se essa mensagem falou com você,
Compartilhe, espalhe essa verdade. Se inscreva no canal e ative as notificações para continuarmos mergulhando nos mistérios da história, da fé e do destino eterno da humanidade. Porque isso é só o começo.